Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. A década de 80 foi a era de ouro do Sword and Sorcery no cinema. Não há o que contestar. Isso se dá muito em virtude do volume de lançamentos posteriores ao ótimo e ainda relevante Conan the Barbarian, lançado em 82 pela Dino de Laurentiis. A maioria dos copycats de Conan foram horríveis, mas às vezes aparecia alguma pequena joia capaz de entreter minimamente os fãs do gênero. E um destes filmes não tão bons, mas divertidos o suficiente para valer uma pipoca, na minha avaliação, é este aqui, o espirituoso Willow, de 1988. É claro que este filme, em termos de ação e violência, não pode ser colocado no mesmo saco de um filme como Conan. A única semelhança entre eles é o gênero em que ambos estão inseridos. Willow é um filme cheio de problemas e erros crassos, de narrativa muito despreocupada para o investimento que recebeu, cerca de 35 milhões de dólares, perto do dobro de Conan. Mas a sua intenção é ser um filme para todas as idades, ameno e repleto de bom humor durante todo o tempo, mesmo nos momentos mais caóticos. E neste aspecto, o diretor Ron Howard e o autor da história, George Lucas, que aqui também trabalha como produtor, fizeram um trabalho digno de recordação. Willow é um filme bem gostosinho de assistir, cheio de boas vibrações. A sensação de bem-estar e gargalhadas garantidas compensam os inúmeros defeitos que o filme possui, e são muitos. Como, por exemplo, a cena que o protagonista, Willow, está segurando as pernas de um troll que, por sua vez, se agarra nas barras de madeira de uma ponte elevada, com medo da queda. Uma criatura bicéfala, gigantesca, então devora o troll, e logo em seguida, lá está Willow, de volta ao topo da ponte, como se nada tivesse acontecido. Este é apenas um dos vários exemplos de erros bem toscos que encontramos no filme, mas ele é tão espirituoso que é algo difícil criarmos uma carranca ou ficarmos de picuinha. Alguém deve estar se perguntando: George Lucas? Aquele George Lucas, da franquia Star Wars? Sim, ele mesmo. Muitos associam o nome dele aos Jedi e Siths, mas a verdade é que o estúdio dele, a Lucasfilmes, não se limitou aos sabres de luz. Lembro a vocês que a franquia Indiana Jones também era da Lucasfilmes, e em virtude de a década ter sido próspera para o Sword and Sorcery, era natural imaginar que um estúdio consagrado, como a Lucasfilmes, pudessem se interessar na criação de uma aventura compatível com a estética que esperamos neste gênero. Entretanto, os motivos para criar Willow foram maiores que os financeiros. Na realidade, em 1988, o Sword and Sorcery já estava saturado. O que realmente motivou George Lucas a criar uma nova franquia foram os avanços tecnológicos que, naquele momento, tornavam possível concretizar a sua visão. E vocês ouviram bem. Se dependesse apenas de George Lucas, Willow teria se tornado uma nova franquia da Lucasfilmes. Como mencionei, o investimento foi alto, 35 milhões. Porém, mesmo arrecadando quase 138, um estrondoso sucesso, muitos na indústria ainda consideraram o lucro desapontador. Dá para acreditar num negócio desse? Mas é com este nível de ganância que funciona a indústria, meus caros. Algumas vezes, para essa gente não basta o superávit gigante. O que eles querem são os rios de dinheiro surreais que franquias anteriores conseguiram fazer. E mesmo lucrativo, Willow acabou então caindo no limbo. Atualmente existe o interesse de fazer mais um filme, inclusive com o retorno do ator Warwick Davis para o papel, ainda fisicamente capaz de fazê-lo. De qualquer modo, Lucas continuou com a franquia por meio da literatura, contratando o novelista Chris Claremont para adaptar a história, que continuou após os eventos que vemos no filme. Foram 3 novels publicadas: Shadow Moon, Shadow Dawn e Shadow Star, entre 1995 e 2000. Conceitualmente falando, George Lucas rascunhou a história em 72 e, com o passar dos anos, foi fazendo alguns pequenos incrementos. Devido ao fato de não ser viável financeiramente e nem tecnologicamente, Lucas esperou 16 anos para finalmente colocar seu objetivo em prática. E claro, para encarnar seu pequeno grande herói no cinema,
ele teria que encontrar uma pessoa muito carismática para o papel. E ele encontra, por acidente, do destino, simples assim. Para a produção do capítulo 6 da série Star Wars, a Lucasfilms colocou um anúncio convidando pessoas com nanismo a fazerem testes, visando trabalhar como figurantes no filme. Eles trabalharam como os Ewoks, aquela etnia pequena e peludinha. Warwick Davis era fanático com a franquia e se inscreveu. O resto é história. No jovem adolescente, George Lucas encontrou não apenas o seu Wicket, o mais famoso dos Ewoks, como também o seu Willow. Lucas conta que depois de conhecer Davis, ele ficou muito mais comovido e entusiasmado para dar vida ao personagem no cinema. Levando-se em consideração que Davis tinha apenas 17 anos quando fez Willow, impossível discordar de Lucas. O baixinho é muito carismático, e mesmo sem estudo e preparação nas artes cênicas, demonstrou talento natural para a coisa. O único motivo de não termos visto Davis em muitos filmes é, sem dúvida, o preconceito previsível que a indústria possui com pessoas na mesma condição física que a dele. Raramente encontramos filmes onde atores e atrizes, com nanismo, têm real possibilidade de interpretarem papéis que não sejam focados na sua própria condição física, comumente alvo de troça em filmes. O que é lamentável. Mas é fato que Davis tem talento e um carisma gigantesco. Além de Willow, que certamente foi o filme que tornou o rosto dele mais conhecido e pelo qual ele é muito lembrado por todas as pessoas, fãs e pessoas também da indústria, profissionais da indústria, vale ressaltar que Davis trabalhou em muitos filmes de horror também. Foi ele quem interpretou o Leprechaun, na maioria dos filmes da franquia. Infelizmente, além do Leprechaun original ter sido também o primeiro trabalho da bela Jennifer Aniston no cinema, não há mais nada para realmente ser lembrado nessa franquia. Ela é bem fraquinha, mas, mesmo como antagonista, Davis se dá muito bem. No horror, ou fora dele, ele é bom de comédia, e Leprechaun é basicamente isso, uma horror comedy. Willow teve um papel gigantesco na vida de Davis. Além de ter sido sua grande oportunidade como ator, foi nele que ele também conheceu Samantha Burroughs, que viria a ser sua futura esposa. Ela fazia parte do elenco do filme, da Vila dos Nelwyn, onde mora Willow. Importante dizer que este filme, em termos de inclusão, está entre os mais notórios de todos os tempos. Ao invés de usar efeitos para fazer pessoas altas ficarem pequenas, a Lucasfilmes deu emprego a algo entre 225 a 240 pessoas com nanismo, que participaram das filmagens como figurantes ou com alguma outra função na produção. Um gesto louvável e digno da parte de George Lucas. Se for negada a essas pessoas a oportunidade de trabalhar no cinema até mesmo quando o papel fisicamente é mais adequado a elas, quando é que elas teriam qualquer chance de ter um emprego? Lucas entendeu muito bem sua responsabilidade social como produtor, que vai além das questões estruturais, econômicas e de logística, algo que me leva a cumprimentá-lo e ter bastante respeito por ele. O roteiro de Willow é bem simples e descompromissado. Na verdade, o filme como um todo é descompromissado. Ele se organiza em torno de um bebê, uma menininha chamada Elora Danan, que é fruto de uma profecia. Ela é a pessoa que nasceu com o propósito de dar fim ao reino de horror da rainha bruxa Bavmorda. Por linhas tortas, literalmente as de uma correnteza de riacho, a história dela e de Willow se cruzam e a narrativa se desenrola a partir daí. Mas o interessante é que, no fim do filme, vocês verão como a premissa da criança por fim ao Império do Mal de Bavmorda foi completamente esquecida. Aliás, o final de Willow é desastroso, um dos momentos mais anticlimáticos dele. Não faz muito sentido. Aliás, eu mencionei que muitas coisas neste filme não farão, mas o final, dentre todas elas, é a que menos faz. O que salva este filme é o calor dos envolvidos, o carisma de Warwick Davis e Val Kilmer, que por sinal, está aqui também. Falemos um pouco sobre ele. Val Kilmer, para mim, jamais foi um ator de destaque. Ele é razoável e nada mais. Ainda não entra na minha cabeça como ele conseguiu ficar cotado o suficiente para ser Batman em Hollywood. Para quem não se lembra, ele foi Bruce Wayne em Batman Forever. Por sinal, um dos piores filmes do morcego de todos os tempos.
Ah, Corvo, mas ele fez o Jim Morrison no filme do The Doors. Verdade. Mas este é o único filme que eu consegui realmente ver algo mais elevado da parte de Val Kilmer. Dito isso, como Matt Mardigan em Willow, eu penso que Kilmer encaixou como uma luva. O mercenário é um fanfarrão de marca maior, e durante vários momentos ele é o personagem que o diretor Ron Howard vai recorrer para manter o clima de humor nas cenas, inclusive em momentos mais frenéticos. E Kilmer se sai muito bem. Mas neste ponto, temos em Willow um problema ético também, importante de ser lembrado. Se por um lado Val Kilmer matou no peito e carregou o humor do filme mais do que ninguém, George Lucas ficou bastante decepcionado com isso. Porque, originalmente, sua história foi escrita para Warwick Davis e não para Kilmer. Sendo assim, fica evidente o quanto Howard tirou o foco e protagonismo de Willow nos momentos que ele precisava ter mais. E pessoalmente, estou de acordo. Isso acontece de fato. Davis e Kilmer fazem uma boa dupla. A dinâmica entre eles é interessante. Mas é fato que, no momento em que Howard precisa escolher entre um e outro, ele sempre acaba escolhendo Kilmer, o que deixou Lucas bastante irritado e talvez seja o aspecto mais amargo do filme para ele. E não é para menos. Na esfera pessoal, Willow também teve um papel importante na vida de Kilmer. Joanne Whalley, que interpreta Saoirse, filha de Bavmorda, e que também foi o interesse romântico de Matt Mardigan, se tornaria sua esposa na vida real muito em breve. Eles se conheceram no set, se apaixonaram e fizeram os votos pouco tempo depois. Casaram-se no mesmo ano. Acho que Willow deu mais casamento do que alegria para as crianças. E olha que não foi pouca. O casamento deles não durou muito, entretanto, mas não falarei disso aqui, porque o nome do segmento é Cine Corvo, e não Corvo Paparazzi. No que diz respeito ao cenário do filme, há pouco o que posso dizer além do fato dele ser maravilhoso. Willow é mais um, dentre vários filmes de fantasia que foram filmados na Nova Zelândia. É um país lindo e perfeitamente explorado nos cenários que encontrarão aqui. Muitas tomadas foram feitas no País de Gales também, mas quando o cenário fica suntuoso e colorido, podem ter certeza de que estão vendo as maravilhas naturais da Nova Zelândia diante dos seus olhos. Que país lindo! Sempre me deixa babando. Por fim, aquilo que não é natural e sim efeito especial, se trata de um aspecto de Willow que também precisa de justo reconhecimento. Olhando em retrospectiva, certamente os mais novos vão achar os efeitos especiais do filme toscos, mas ele foi inovador para sua época. Foi nele que o efeito Morphing, de metamorfose, foi desenvolvido pela empresa Industrial Light and Magic. É aquele efeito que nós vemos a forma de um objeto, pessoa ou animal literalmente se modificando e se transformando em outra coisa, em tempo real. Atualmente, o morphing é algo simples de fazer e não demanda custo alto, mas para a época foi algo muito marcante. Tão marcante que a indústria passou a utilizar a tecnologia com afinco. O morphing se tornou um efeito bastante popular em cinema e TV. Em Willow, os momentos onde ele mais se evidencia são, sem dúvida, naqueles onde o personagem tenta fazer com que a bruxa do bem, Raziel, volte à forma humana. São cenas bastante engraçadas, não apenas pelo fato de Raziel ter que encarnar vários bichos antes de voltar a ser uma mulher, mas principalmente pelo fato de Warwick Davis parecer estar sofrendo de prisão de ventre enquanto conjura os feitiços. Mas bem, dizer algo além dos pontos que eu enumerei, penso ser encheção de linguiça. O Willow é divertido, descompromissado, e um filme que é guardado na memória de muitas pessoas que viveram suas infâncias no final dos anos 80 e no início dos 90. Sem dúvida, bastante nostálgico para toda uma geração. Aqui me despeço com um forte abraço. Saudações, Corvides!